Agora, doutor, nesse caso e em outros casos também, até mesmo na discussão em abstrato, bom dia, doutor Tangerino, obrigado pelo seu tempo aqui nessa segunda-feira. Nesse caso, ou em outros casos que o senhor já acompanhou, ou até mesmo em abstrato, numa discussão teórica sobre os procedimentos, é, a polícia, por exemplo, ela pode estar monitorando não só o Bolsonaro, como o Braga Neto, Heleno, outras pessoas. Isso acontece de fato, ou seja, monitorando de algum modo muito próximo dele, já pela ideia pregressa, né, do Bolsonaro ter entrado numa embaixada, de modo que pareceu quase um teste, né, doutor? Deixa eu entrar numa embaixada aqui para ver o que acontece, né? Vamos ver se a polícia cerca a embaixada, vamos ver se o Supremo Tribunal toma alguma decisão precipitada. Pareceu quase uma provocação ao processo aquilo para tentar sujar as águas, né? Nesse caso de agora, ele pode estar sendo, como se diz no jargão, monitorado pela polícia ou pelas instituições para tentar entender se há movimentação em relação a uma possível fuga do país ou entrada em embaixada, se há comunicação entre ele e outras pessoas que possam ajudar nesse procedimento de evadir, né, a sua responsabilidade penal. Isso pode estar acontecendo, isso é uma coisa comum que é feita no Brasil? Olha, sim, pode. Eu arriscaria dizer que deve estar, pela importância muito expressiva desse caso. Não seria a primeira vez, não seria inédito, isso já aconteceu, né? Agora, não é comum até por uma questão de estrutura, né? Nós não temos tanta polícia judiciária para cuidar dos casos que estão em andamento e ainda ficar monitorando possíveis réus. Então, digamos, essa medida é reservada para casos muito importantes, muito extremos. Obviamente não tenho como cravar, mas justamente pelo histórico, eu acredito que isso esteja acontecendo sim. Muito bem, Uma outra doutor. questão, doutor, em relação a isso, só muito rapidamente, se fosse um outro caso, doutor, eu sei que é uma discussão em abstrato, mas isso entra muito na política, né? Vivi, vai ser muito, muito objetiva a questão. Isso entra muito na política e o senhor acabou de falar, a importância do caso, a própria defesa do Bolsonaro já arguiu isso, até mesmo na imprensa, dizendo que o Bolsonaro deveria ser julgado pelo pleno e não pela turma, porque é um caso de muito relevo. Isso acaba não entrando muito nos detalhes do tribunal, mas acaba contaminando, pro bem ou pro mal, a discussão e a maneira como os procedimentos são tomados. Doutor, em outros casos que você já acompanhou, e eu conheço assim inúmeros casos que poderia citar, vamos supor aqui, ó, esse final de semana teve um caso gigantesco de tráfico de armas para o Brasil, né? 2.000 armas trazidas para o tráfico no Rio de Janeiro, importadas, vindas de fora do Brasil e tal. Se fosse o caso de uma pessoa que não fosse tão em evidência e tivesse aí parentes próximos fugindo do Brasil e declarando que estão preparando algum tipo de coisa, doutor, muito possivelmente essa pessoa estaria no mínimo com uma tornozeleira eletrônica já, né? Isso não parece que é uma certa proteção também para não melindrar muito o caso, nesse caso você não fazer absolutamente nada, porque se fosse um caso comum, digamos, a gente possivelmente estaria vendo um outro cenário, né? Sim, sim no seguinte sentido, né? A justiça brasileira abusa da prisão preventiva. 40% dos nossos presos hoje são presos preventivamente. Então é muito comum que em casos de grande repercussão, mesmo com baixa probabilidade de reincidência, surgiu um caso grave, pronto, pede a preventiva, né? Então você tem razão. Se nós seguíssemos a média do mau uso da prisão cautelar no Brasil, ele já estaria preso. E aí até um tanto desconectado desses elementos concretos que a gente está dizendo, pela gravidade do fato, pela importância do que está acontecendo, né? Então há um certo melindre, há um certo cuidado. Agora, ele não é um cuidado também despropositado, né? A base que ainda apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro é muito grande, né? Há setores de imprensa que ainda apoiam. Veja, nós temos o governador do estado de São Paulo usando o boné do MAGA, indo para o flopado evento em Copacabana. Então, quer dizer, ele não virou um enorme pária social. E o tribunal tem que levar isso em consideração. Até porque, é claro que, na minha opinião, os casos não se comparam,
Nós também vimos grande mobilização social quando da prisão do presidente Lula. Todo mundo vai lembrar dos discursos, das imagens que foram feitas quando ele foi para o sindicato em São Bernardo antes de se entregar e tal, né? Então me parece que a preocupação do tribunal, que é razoável, é de que quando eles cheguem a uma decisão, seja uma decisão firme, irrefutável nunca vai ser, claro, né? Mas seja uma decisão convincente, nem para a base radical bolsonarista, nem para a base radical anti-bolsonarista. Eu acho que o tribunal vai estar de olho naqueles 40% de nem. Né? Essa turma precisa, me parece, não necessariamente concordar com tudo, mas olhar a decisão, o veredito e falar, ok, foi razoável. Né? E uma prisão preventiva poderia comprometer um pouco essa percepção.